Outro dia, na fila do supermercado, um caixa se dirigiu à senhora que estava passando as compras e falou para ela: da próxima vez que a senhora voltar ao mercado, traga suas próprias sacolas, porque essas sacolas plásticas que a senhora está usando, não ajudam o meio ambiente. A senhora constrangida falou: me desculpe, é que na minha época a gente não tinha essa onda verde. E aí o funcionário respondeu: é esse que é o nosso problema hoje em dia, minha senhora. A sua geração não se preocupou o suficiente com o nosso meio ambiente. E ela, mais constrangida ainda, falou: eu acho que a minha geração não deve ter se preocupado o suficiente com o meio ambiente. Eu vou te contar um pouquinho da minha época. E ela começou: na minha época, as garrafas de leite, refrigerantes e cervejas, por exemplo, elas eram devolvidas no supermercado, que pegava esses vasilhames, levava para a fábrica, que lavava, esterilizava e colocava de volta para o uso da gente. Inclusive, a gente tinha descontos para cada vasilhame que a gente trazia aqui para contribuir. E ela continuou: na minha época, você sabia que as fraldas eram lavadas à mão nos tanques? Nós não tínhamos fraldas descartáveis. Aliás, a secagem dessas fraldas eram feitas com energia solar e eólica, sol e vento. Sabe por quê? Porque a gente não tinha máquinas secadoras potentes, que, pasmem, são elétricas. E continuou: naquela época, a gente tinha apenas uma TV de 14 polegadas na sala, muito diferente de hoje em dia, que tem uma TV para cada quarto e elas são imensas. E cada probleminha que dá, elas são descartadas, que aliás a gente nem sabe para onde vai, e facilmente substituídas. Na cozinha, por exemplo, meu filho, a gente tinha que fazer quase tudo à mão. Sabe por quê? Porque não existiam batedeiras superpotentes elétricas que fazem quase tudo por nós. Quando a gente enviava coisas frágeis pelo correio, a gente embrulhava naquelas folhas fedidas de jornais, muito diferente de hoje em dia, que tem os plásticos bolha e aqueles pallets de plásticos que duram 5 séculos para degradar. Mas eu acho que você tem razão. A gente não tinha preocupação com o meio ambiente. Inclusive, naquela época, até para cortar a grama não existia motor a gasolina. Era no tesourão. Isso trazia músculos. Os exercícios naquela época eram diários. A gente não precisava ir à academia para usar as tais esteiras elétricas. Quando a gente tinha sede, por exemplo, a gente parava numa fonte para beber água. Mas hoje não. Hoje tá fácil, né? Copos descartáveis, garrafas PETs que inundam nossos oceanos. Realmente, a gente naquela época não tinha essa onda verde. Naquele tempo tomavam ônibus, íamos para a escola de bicicleta e não fazíamos de nossos pais nossos verdadeiros motoristas 24 horas por dia. Meu jovem, realmente eu fico muito impressionado com a sua preocupação com o meio ambiente. Mas eu duvido que algum desses jovens de hoje em dia, com tanta conveniência, abriria a mão disso, dessa tecnologia toda, para viver sequer uma semana do jeito que nós vivíamos.